Alô, caros amigos do Speed, está no ar mais uma edição do programa Curva do S. No programa de hoje, NASCAR com a prova de Nashville e os brasileiros na Truck Series. Subida de montanha em Teutônia. Uma entrevista com o piloto Roberto Pupo Moreno. E, como sempre, o segmento de arrancadas. Mas começamos falando de NASCAR e a corrida dos brasileiros. Na tela você acompanha as primeiras 10 posições, mas para a gente o que interessa, Nelsinho Piquet na segunda posição, a melhor colocação de um brasileiro até agora na história da NASCAR. Kyle Busch é secundária, a vitória do Buschinho. Nelsinho Piquet Sérgio Lago fez história na corrida de Nashville. Chora um pouquinho, Figueiredo, chora um pouquinho. É secundário por causa do segundo lugar. Completamente secundário. Piquet. Mas você sofreu igual, não faz a diferença. É que você ficou feliz pelo segundo lugar, Nelsinho. E eu também, Roberto. Acho que foi um excelente resultado. E eu acho o seguinte, Nelsinho agiu com inteligência. Eu gostei disso. Largou entre os quatro, largou na quarta posição. Caiu para trás, na relargada seguinte, caiu de novo para trás, mas caiu e recuperou. E ele ficou andando ali naqueles 10 primeiros, eu estava até para me citar, um lugar tá entre os 10 primeiros sólido na primeira metade da corrida. Mas na segunda metade da corrida ele começou a avançar, começou a mostrar ali o que ele tinha, foi avançando e no final, com as bandeiras amarelas, mas faz parte da corrida, ele estava em posição, estava com um carro melhor do que alguns carros à frente dele, conseguiu um excelente segundo lugar. Eu acho que ele avançou bastante nessa prova, porque no começo, nas largadas, ele se saía muito mal. E pouco a pouco ele foi melhorando as largadas, e na última foi um espetáculo. Ele esperou, primeiro manteve a sua quarta posição, conseguiu o terceiro lugar, esperou para ver o que acontecia ali entre o Horner e o Buschinho, e atacou na hora certa segundo lugar. Me mandaram um Twitter, Sérgio, dizendo que se o Durant tivesse mais voltas, quem sabe ele brigaria pelo primeiro lugar. Eu não duvido, porque ele vinha num excelente ritmo. Sim, ele vinha num ritmo muito bom, porque ele poupou o carro, é isso que eu gostei. Agiu com inteligência e no final ele mostrou que tinha mais carro do que os pilotos à frente dele. E deixou para trás, não foi gente ruim não, ele deixou para trás o Timothy Peters, que depois dessa prova aparece como segundo do campeonato, é um piloto já, entre aspas, veterano, já é a segunda, ou talvez terceira temporada dele, e deixou o Ron Hornaday, que é o piloto principal da equipe do Nelsinho Piquet, chegou a estar em primeiro no final da corrida e um excelente sabor de vitória, foi o melhor piloto competindo exclusivamente na categoria entre os que largaram. Foi Nelsinho Piquet, nota 10. E teve o Paludo também. O Paludo largou na 28ª posição, não teve um treino classificatório, ou um tempo classificatório dos melhores, digamos assim. Ele conseguiu chegar, se não me engano, até em 20º, chegou antes disso, foi o acidente. Aqui nós temos opiniões diferentes sobre o acidente. Para mim, o Tyler Van Dyne tirou ele legal, para mim, não tem dúvida. O Sérgio Lago viu, tem a opinião dele, vimos o mesmo acidente, mas infelizmente ele nunca se recuperou daquela paulada. O carro ficou totalmente desajustado, teve que entrar nos pits em todas as bandeiras amarelas e foi desastrosa a corrida para o Paludo depois do acidente. E para deixar claro, Roberto, eu torço para o Paludo, mas eu tenho que dizer o que eu vejo. Eu acho que o Paludo estava um pouco lento ali na entrada e eu sei que você acha que o Bodine estava rápido, mas eu acho que o Paludo estava um pouco lento ali, entrou um pouco tarde. Ele podia entrar ainda, não é que fosse ilegal o que ele estivesse fazendo, mas vários pilotos já estavam no asfalto, que é a parte interna ali do concreto de Nashville, antes para parar. Então eu acho que foi isso. Para mim, eu não culpo ele, digamos, mas eu acho que a responsabilidade maior, no mínimo, foi dos dois, talvez mais dele, talvez eu esteja enganado, falou dessa fala, pode estar me xingando até por eu falar isso, mas eu tenho que dizer a minha opinião. E eu acho que é isso, mas de qualquer maneira, sendo isso, eu estando certo, Figueiredo, é um erro de novato, não, porque peraí, cada um tem a sua opinião e várias pessoas vão achar, com certeza o Todd Bodine acha diferente, Figueiredo. Então, Sérgio Lago, a gente começou o programa falando que o Nelsinho Piquet fez história, mas nós também fazemos história pela primeira vez, temos opiniões diferentes sobre algum incidente na corrida, na pista. A primeira vez? A primeira vez, é histórico essa primeira vez. Não, de qualquer maneira. Vamos agora, Sérgio, acompanhar como anda a classificação. Dos trucks, para variar um pouquinho. Dos trucks, exatamente, já que temos agora o Nelsinho depois desse segundo excelente lugar. Vamos acompanhar a classificação. Então, o Johnny Sutter continua liderando, Timothy Peters na segunda posição, Matt Crafton é o terceiro, mas os dois brasileiros tiveram modificações na tabela. O Paludo caiu um pouquinho e o Piquet subiu bastante. O Miguel Paludo caiu para a 15ª posição, infelizmente, caiu bastante. O Miguel Paludo estava em 10º. A gente já falou sobre isso, nessa nova pontuação da NASCAR, um mau resultado é mau. Ele realmente bota o piloto para trás
e o resultado, Paludo estava em 10º, caiu para 15º. E o Piquet, se eu não me engano, Figueiredo, pode ser que eu esteja errado, devia ter constatado, mas acho que ele está em 17º. Eu achei que ele ia ganhar mais posições, de qualquer maneira ele ganhou várias posições. Puxa. Ele estava em 25º e está a caminho aí para ficar entre os 10 primeiros. A diferença dele para o 10º diminuiu do que era antes, com certeza. Então ele está a caminho de ficar entre os 10 primeiros e essa foi a 5ª prova, então ainda faltam 20 ainda. Tem muito chão pela frente, mas parabéns outra vez para o Nelson Piquet e Miguel Paludo. Levanta a cabeça semana que vem ou na próxima corrida, pode dar o troco. Paludo. Vamos agora acompanhar o segmento Maquineta do Tempo, que fala sobre a história do automobilismo brasileiro. Ao mesmo tempo que o Barão de Tefé polarizava as atenções na capital brasileira, Rio de Janeiro, no sul do país aparecia o pioneiro da velocidade, Norberto Jung. Já na década de 20, Jung batia recordes de velocidade em provas de quilômetro lançado, em 1927. Norberto Jung alcançou a incrível marca de 139 km por hora. Devido à proximidade com o Uruguai e a Argentina, no sul do Brasil se organizavam provas de raids, uma espécie de rally daquela época, que uniam cidades como Porto Alegre e Montevidéu e também as capitais, Rio de Janeiro e Montevidéu. Jung era o melhor representante brasileiro contra o asa uruguaio Héctor Suppici-Sedes, inclusive vencendo os 3.200 quilômetros de percurso do raid Montevidéu-Porto Alegre em 1937. Jung é considerado o pai das carreteiras, pois entre suas conquistas, talvez a maior, foi a de ter aberto de vez a comunicação no automobilismo entre Brasil, Argentina e Uruguai. Curiosamente, foi andando com o braço esquerdo para fora em um carro de passeio pelas ruas de Porto Alegre que o piloto colocou um ponto final na sua carreira. Além de grande piloto, Jung foi um dos 4 criadores da escuderia Galgos Brancos, que anos mais tarde seria símbolo da força do automobilismo gaúcho, com seu maior nome, o piloto Catarino Andreatta. Andreatta, na gloriosa carreira com a carreteira verde e amarela, simplesmente foi o piloto de maior domínio do automobilismo brasileiro na década de 50. Tendo vencido a prova Washington Luiz ainda em 1949 e mais tarde 3 títulos das 1000 milhas brasileiras, junto com Breno Fornari. A vitória na prova inaugural em 1956 e depois em 58 e em 59. Ao todo, foram 43 vitórias de Catarino Andreatta, em território brasileiro e também no Uruguai. Logo após o intervalo, a subida de montanha de Teutônia.